E, mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Deixem-me fazer uma breve apresentação da nossa convidada de hoje, a doutora Vera Malhão. É licenciada em Biologia Marinha pela Universidade dos Açores, é mestre em Ciências do Ambiente pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e tem ainda uma especialização na área do ensino outdoor e ciências, que obteve através da Green School, da National Geographic e da Forest School. Foi docente na Escola Superior de Educadores de Infância de Maria Ulrich e é atualmente docente aqui no Instituto Superior de Educação e Ciências, onde coordena a pós-graduação em ensino outdoor. Foi fundadora e é também diretora da UNUTRA, Educação, Natureza e Sustentabilidade. Pelo que eu consegui perceber, tem um projeto que é inteiramente dedicado à educação ao ar livre, cuja oferta inclui um conjunto de serviços que são prestados a escolas, às diferentes comunidades, a associações, a municípios e às famílias, e que tem fundamentalmente como objetivo educar para a sustentabilidade através do relacionamento do contacto com a natureza. Penso não ter dito nada de errado em relação à doutora Vera Malhão. Está tudo certo. E quero mais uma vez, agora publicamente, agradecer-lhe a disponibilidade para estar hoje connosco, para partilhar a experiência dela e algumas reflexões acerca do ensino outdoor. Portanto, passo a palavra à doutora Vera Malhão. Obrigada, professor. Está tudo certo. Acho que não escapou nada. Eu parece que fico meio envergonhada sempre que dizem as coisas que eu já fiz. Que eu até me esqueço da quantidade que já fiz. No meio do processo. Primeiro, bem-vindos a todos, todas. Não, acho que tem aqui um Hugo, está lá escondido ali no meio da sombra, verdade. É filho único, se calhar, não é? Na turma, será? Sim, de momento sou. De Mas momento. já tivemos mais 2 colegas. 3, peço desculpa, mais 3. Fugiram todos, fugiram. Eu sempre tive muito poucos alunos, muito mais alunas do que alunos, e eu se calhar vou seguir o conselho que o professor deu sobre como é que eu cheguei até aqui, não é? E porque é que acabei por entrar nesta aventura do ensino outdoor. Okay. Eu, como o professor disse, muito bem, eu lecionei na Maria Ulrich durante 11 anos, mais ou menos 11, 12 anos. Eu comecei no ensino superior muito cedo. Quando eu digo muito cedo, tinha 26 anos, mais ou menos, foi mesmo cedinho, um convite de uma coisa que era para ir e nunca mais voltar, e depois fiquei lá uma catrafada de anos. E durante o ensino superior eu lecionava as unidades curriculares, como vocês já devem ter tido, relacionadas com ciências, didática das ciências, conhecimento do mundo, e havia uma coisa que acontecia com a grande maioria das minhas alunas, é que elas não gostavam tanto de ciências como eu. Achavam sempre que aquilo era um bocadinho seca, ou que não interessava a ninguém, ou que era muito difícil, ou que era preciso decorar muitos nomes. Estou a ver muita sobrancelha a se levantar, por isso deve continuar mais ou menos parecido. Tendo em conta que eu sou bióloga, e foi a profissão que eu escolhi quando tirei a licenciatura, quando tinha 18 anos, quando era uma criança, para mim aquilo era muito estranho, porque eu sempre vivi em contacto com a natureza, eu sou da Nazaré, em contacto de praia, em contacto de floresta, e sempre me interessou tudo o que estivesse relacionado com a natureza. Sempre fui uma criança curiosa, que abria lagartixas e guardava joaninhas dentro de caixas para elas morrerem, para depois ver o que é que estava lá dentro, e arrancava-lhes as asas e fazia um conjunto de experiências enquanto criança, para saber, e porque era muito, muito curiosa. E quando eu chego a Lisboa, que eu vivi muitos anos nos Açores, quando eu chego a Lisboa e vou para o ensino superior e vejo que ninguém gosta de ciências como eu gosto, aquilo para mim foi um choque um bocadinho grande, não é? Primeiro, era muito complicado para mim dar ciências em contexto interior, ou seja, em contexto de PowerPoint e sala de aula e todos sentadinhos e etc. E a maneira que eu arranjei de fazer com que naquela data, estamos a falar em 2009, 2010, quando esta aventura começou, já foi há um bocadinho, que
foi começar a levá-las para jardins e começar a ter as aulas relacionadas com o meio ambiente e com a ecologia e com bichos e plantas e etc. em contexto de jardim, onde a Maria Rica era na Estrela, não sei se vocês conhecem, mas é mesmo no centro de Lisboa, tem o jardim perto da Basílica da Estrela e também tem a Tapada das Necessidades lá ao lado, e nós usávamos muito os jardins e até mesmo a cidade de Lisboa como uma sala de aula um bocadinho maior. E foi assim que começou o bichinho do outdoor. E fui dando cada vez mais aulas nas didáticas de conhecimento do mundo e nas didáticas de estudo do meio, etc. Tudo muito em contexto no exterior, para que elas gostassem um bocadinho mais de aprender ciências do que estarmos sentados em sala de aula. E foi muito giro, porque, ainda que tenha feito muitos disparates no meio do processo, que é o que envolve a aprendizagem, não é assim que nós crescemos, é experimentar coisas e à medida, e fazer diferente a cada ano letivo que passava, eu comecei a ter alunos mais interessados. E começou a surgir aquela vontade de vamos para as aulas da professora Vera Malhão, porque as aulas da professora Vera Malhão são na rua. Às vezes íamos para o estuário, outras vezes íamos para a praia, bem, andávamos sempre em muitos contextos educativos. E foi assim que cresceu a minha vontade do outdoor, e funcionou durante muitos anos, todos os anos que eu tive no Maril Rico. Também usávamos a sala, obviamente, mas durante muito tempo as minhas aulas eram dadas quando ninguém falava em contacto com a natureza. Havia o professor Carlos Neto, que já na altura dizia algumas coisas, mas que ainda não era ouvido como é ouvido nos dias de hoje. E eu fazia com as minhas alunas, dentro da nossa bolha, as nossas aulas de didática das ciências e do conhecimento do mundo e da ecologia, nos jardins mais próximos e nos contextos que nós conseguíamos ter, inclusive o Parque Florestal de Monsanto, íamos muitas vezes também para lá, inclusive cheguei a dar aulas noturnas, porque elas queriam aprender sobre as estrelas, e então até íamos durante a noite para o Parque Florestal de Monsanto para ter aulas. Mas foi depois, como a professora Patrícia estava a dizer, para quem chegou mais cedo, que nós ainda nos cruzámos momentaneamente, eu fiquei grávida 2 vezes, tenho 2 crianças, e foi depois de ter filhos, e naquela maluqueira de conhecer escolas e onde é que vou meter os meus miúdos e etc., num contexto, numa escola que tivesse muito contacto com a natureza, eu descobri que em Lisboa não havia. A primeira creche dos meus filhos, o que havia de espaço exterior, da minha filha, neste caso a mais velha, era uma varanda. Quando foi, depois entretanto nós descobrimos uma escola que é onde eles ainda andam, em Benfica, que já tinha mais espaço exterior, e eu estava a ficar muito cansada do ensino superior. Tinha muitas horas, sei que não é o normal, mas eu tinha em média por semestre cerca de 20 horas de aulas, ou seja, eu tinha mesmo muitas aulas, eu dava no diurno e no pós-laboral e em várias unidades curriculares, e eu pensei assim, bem, isto não é vida para mãe, então eu decidi largar o ensino superior e começar um projeto meu, e é assim que surge o meu projeto, que é a Lutra. Para quem quiser depois ver, basta ir à internet e nas redes sociais, ele está para lá. E foi com essa vontade de querer transformar escolas e de criar uma escola verde, que eu ainda não tenho, que acabou por surgir a Lutra. E a Lutra surge com o sonho de ser uma escola verde. Eu não sei se vocês conhecem a Green School, eu já fiz formação com eles, eu tenho formação também acreditada por eles. É uma escola que existe em Bali, que agora já existe no México, na Nova Zelândia, e estão a tentar também implementá-la em Portugal. É uma escola que é dedicada à comunidade, às famílias, e com um foco muito grande na sustentabilidade e de nós vivermos em paz com o planeta. E eu quis fazer isso, mas o contexto económico nunca me favoreceu muito, não é? E então, há um dia em casa, com muitas insónias de quando estava a criar a Lutra, que decidi, então, se eu não consigo abrir uma escola minha, porque é que não transformar todas as escolas num bocadinho verdes? E é assim que eu chego à ideia de a Lutra ir às escolas. Eu atualmente sou uma pessoa muito concretizada no que se refere a uma profissão que eu criei, que na altura nem sequer existia, e quando eu tirei o curso de Forest School, pouco ou nada se falava também em Portugal, porque já foi há alguns anos. Eu comecei a pensar assim, então, mas agora eu vou contactar escolas, vou contactar a associação de pais, vou contactar o ensino superior. Foi assim também que acabou por surgir a pós-graduação com o ISEC, na altura, a convite da professora Ana Patrícia, que era a diretora na altura. E eu comecei por, ok, então vou colocar todas as escolas um bocadinho mais verdes. E é assim que eu chego, por exemplo, à Câmara Municipal de Oeiras, com o Oeiras Educa, que eu faço atividades que eles têm na plataforma. Foi onde eu estive hoje, onde estive hoje de manhã, estive ontem de manhã, costumo estar com eles semanalmente, fazer atividades para as escolas públicas. Tenho muitas associações de pais que, por exemplo, em contexto da AECs, que também me contratam para eu ir até escolas
fazer atividades com as crianças em escolas, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Faço muitas formações, muitos workshops para além da pós-graduação que eu tenho com o ISEC, e ao mesmo tempo, que é o que também trago hoje para vocês, tenho um contexto muito diferente educativo, porque eu tenho uma comunidade de aprendizagem de apoio ao homeschooling na Costa Vicentina com um amigo meu, onde metade da minha vida é passada no Rogil. Não sei se sabem onde é que é o Rogil, mas é perto de Algesur. Algesur normalmente toda a gente sabe mais ou menos onde é que fica, que é sítio de férias, não é? Do verão, quando costumam ir passear. E a luta surge neste contexto, sempre com umas bases muito fortes, que é a ciência, é a sustentabilidade e é o contacto com a natureza. Parte sempre por estes pilares. Para mim é o que faz sentido, porque eu sou bióloga, não é? E então tinha que haver sempre a questão das ciências e desse bichinho de explicar o mundo. A sustentabilidade, de uma forma também de dar ferramentas às crianças, jovens adultos, etc., com quem se cruzam comigo, para pensarmos um bocadinho que o planeta é de todos e talvez que o nosso impacto individual possa ter uma consequência global, e então, como tal, também aprendermos a viver neste planeta que infelizmente, e as notícias são diárias no que se refere a catástrofes naturais que têm vindo a acontecer em todo lado do mundo, e tudo isto em 100% de contexto outdoor. Então, sempre, seja floresta, seja praia, seja mata, eu raramente trabalho fechada, raramente. O professor, no início, quando eu entrei, disse: eu trabalho no ISEC, é verdade, mas eu nunca estou no ISEC. A minha sala de aula normalmente é Quinta das Conchas. Quando eu estou com as alunas, por exemplo, do CETESP, as minhas aulas são todas na Quinta das Conchas. Os alunos que fazem comigo a pós-graduação que eu coordeno, com os professores, obviamente, que fazem parte da equipa, nós usamos todos os jardins da área de Lisboa, também as aulas nunca são no ISEC. Ou seja, é muito raro vocês irem me ver no ISEC, a não ser que seja de passagem para eu ir lá assinar a minha presença e depois eu estou a caminho de outro sítio qualquer. E é assim que nasce este meu desejo e este meu sonho de transformar a educação em Portugal. Há pouco também nós falávamos que a escolha de ser professor e educador tem que ser uma escolha que nós gostamos muito daquilo que estamos a fazer. É preciso gostar muito de estar com crianças para nós conseguirmos concretizar o nosso trabalho. O contexto em Portugal não é o mais fantástico, mas eu posso-vos dizer uma coisa: não é o pior do mundo. Porque eu achava, durante muito, nós de uma forma geral, somos um povo um bocadinho pelo negativo, não é? Vemos muitas vezes os aspectos mais negativos das coisas do que os aspectos mais positivos. É uma questão cultural, é muito português. E quando eu fiz o curso com a Green School, eu conheci pessoas de todo o mundo, do Japão, da China, do Brasil, do Peru, da Argentina, conheci pessoas de todo lado. E quando eu os ouvia a fazer partilhas dos países deles, eu acho que é importante esta partilha aqui, do que eles não podiam fazer e que eram obrigados a fazer nos países deles, eu pensei assim, olha, Portugal não está mal. Nós até temos bastante liberdade, com autonomia e flexibilidade curricular no que se refere às escolas. Até temos muito mais liberdade do que alguns países que nós até podemos considerar como exemplos. E foi aí que eu tomei um bocadinho de consciência. Claro que há muito trabalho a fazer, não é? Claro que nós sabemos que a escola precisa de muita transformação, nós precisamos da adequação ao século XXI, também às crianças e jovens que estão na escola, que não é como eu quando andava, eu sou dos anos 80, quando eu fui para a faculdade eu estudava em livros. A internet era uma coisa que andava muito devagar e fazia muito barulho a ligar e que eu tinha que esperar bastante tempo para conseguir pôr a internet a funcionar. Hoje em dia nós temos o conhecimento, não é? É um clique, é uma distância muito curta e de muito fácil acesso. Claro que há informação que está errada, mas se nós conseguirmos filtrar esse conhecimento, nós conseguimos optar conseguimos escolher e colecionar muita informação que é útil para o nosso crescimento e para o nosso conhecimento. E o que é que traz o ensino outdoor? O que é para vocês esta coisa de aprender lá fora? Que eu gosto muito que vocês falem comigo. O que é que acham que é? É para fazer o quê? Para mim é fantástico, porque eu não gosto de paredes. Eu sou a Sandra, para dizer. Eu não gosto de paredes. Eu não gosto de ficar presa entre quatro paredes. Eu não gosto de lâmpada. Eu gosto da luz do sol. E para mim, assim, é fantástico ouvir a professora falar isso. É como um sonho. Assim, um dia todos nós vamos conseguir isso. É tão bom. E eu consigo também. Hoje eu sou educadora de infância e eu consigo
Sempre consegui, graças a Deus, em todas as escolas onde eu vou, sempre consegui dar aulas à rua, sair para a rua. Já tive turma com 21, já tive turma com 19 e atualmente estou com a turma de 15. Já tive espaço, Isso é ótimo. sim, já tive espaço onde não era aberto, então tinha que ter mesmo certo cuidado. Hoje em dia estou num espaço fechado, fechado entre aspas, fechado por gradeamento, então é mais fácil de sair para fora e dar aula. E é tão mais rica, não é? É tão mais prazerosa, é tão mais fácil. Gosto muito. Boa. E como é que são as crianças que estão lá fora? O teu nome? Sandra. Sandra, eles contam, lá fora eles sentem-se à vontade. Antes há sempre uma explicação de que a aula hoje vai ser lá fora, vocês já sabem. Eu faço primeiro a condução da aula dentro da sala e vou dizer, nós hoje vamos fazer isso, se é pintura com tinta, vamos pintar com tinta, se é pintura em cadeira, se é com papel no chão, se é pintura com caneta, se é a colagem, primeiro tem a história, faço toda a minha rotina já lá fora. Então, eles já sabem, já é habitual. Isto basicamente todos os dias, exceto quando está chovendo, ou fazer muito, muito frio, ou quando eu tenho que dar conta de alguma atividade do gênero que a escola precisa para um tempo relativamente curto. Mas se o tempo não é tão curto, se eu estou à vontade, então eu levo a semana toda lá fora, é muito bom. Boa, isso é bom saber. Mas alguém tem assim, alguma ideia do que é que possa ser? Para mim, o ensino outdoor é quando a criança vai explorar, portanto, pelo menos na minha zona, porque eu trabalho numa zona, no Concelho de Torres Vedras, Uhum. portanto, é rural. E para nós, a nossa escola tem mesmo cozinha de lama, tem tudo e mais alguma coisa no espaço exterior. E para mim, as crianças irem para fora, elas vão explorar. O ensino outdoor é uma criança a explorar as coisas, portanto, é elas a aprenderem, são experiências diferentes. E acho que é assim que eles aprendem, portanto, é brincar e a explorar o mundo, entre aspas. Exato. Eu quando dou aulas do AEC e quando dou aulas no exterior, principalmente numa zona com relva e árvores, eu sinto que eles são mais criativos. Confere. É verdade, confere. Houve uma vez que nós encontramos um osso, não sei do quê. Eu sei, lembro perfeito. Isto depois vai depender das atividades e nós próprios temos que nos ajustar depois às atividades ou mesmo aquelas situações mais espontâneas que nós queremos. E a primeira coisa que me saiu para o primeiro ano foi que era um osso de dinossauro. E expliquei que, pronto, antigamente, na altura dos dinossauros, não havia aqui nada, se calhar até havia mar, não sabemos, temos que ir investigar se era um dinossauro marinho, se era terrestre, e essas coisas todas. Isto em setembro. Apesar de haver crianças que não acreditam e outras que levaram os ossos para casa e os pais param a imaginação deles, houve muitos que hoje em dia, agora, quase no final do ano letivo, ainda me pedem para ir à procura de ossos de dinossauros. Pois foi. Sabes porquê? Porque foi significativo. Foi uma aprendizagem significativa para eles. Por isso Exato. é que eles esqueceram. Pronto. Se for uma pedra com uma marca, eu digo que é um fóssil e Que giro. ou seja, lá está, e também é que o primeiro ano que ainda tem assim uma imaginação muito, muito fértil. Eu acho que consoante depois a idade, nós também podemos não entrar tanto no mundo imaginário e em coisas mais concretas e articular ali a história com a aprendizagem, por exemplo. Claro, até porque para o primeiro ano podia ser de dinossauros, mas depois podias ir descobrir mesmo que era um osso de um cão e que raça de cão é que seria, ou que tipo de cão é que seria, quais é que seriam as características que ele iria ter. O ensino outdoor, há uma coisa há várias coisas que são muito importantes no que se refere a esta abordagem. Usa-se muito o termo, não é agora que está um bocadinho na moda em Portugal, as forest school, ou escolas lá fora, comunidades de aprendizagem, etc., dizer que há um ensino alternativo. É uma palavra muito usada no que se refere ao ensino em contacto com a natureza, alternativo. E uma coisa interessante é que o ensino em contacto com a natureza de alternativo não tem nada. Ele é um ensino já muito antigo, as bases do ensino outdoor remontam mais ou menos há 400 anos atrás, não é há 40, nem há 100, é há 400.
Jacques, para quem sabe um bocadinho de pedagogia ou da história da pedagogia, Jacques defendia que, numa altura em que Portugal ainda andava a descobrir o mundo, não é? Ele já defendia que as crianças e as pessoas, quanto mais for o contacto real, quanto mais o contacto for em contexto exterior, mais fácil e mais significativa será a aprendizagem. Por isso, quando me dizem assim, Vera, assim, o que tu fazes é muito alternativo, isso ainda é muito moderno, eu costumo sempre brincar, eu sou muito vintage, eu faço uma coisa que já é feita há muitos, muitos anos e que é uma abordagem que é utilizada em Reggio Emília, em Waldorf, E em Paulo outros... Freire. Diz? Paulo Freire também gostava muito. O Paulo Freire também gostava muito, confere. Existe uma quantidade gigante de outras pessoas que nós temos a Margaret Macmillan, que trabalhou muito pós-Segunda Guerra Mundial e Primeira Guerra Mundial Primeira Guerra Mundial e não Segunda, sobre este contexto exterior e também os contextos pós-guerra. Existiu na Suécia, na Alemanha, bem, existiram uma quantidade de pessoas, umas mais famosas do que outras, mas que tiveram sua importância à sua época, em que foram sempre trabalhados neste contexto. E esta é uma parte que não é novo, não é alternativo e não é moderno. Ou seja, isto é uma abordagem pedagógica com a sua história, com a sua fundamentação já muito vinculada e já ela muito reafirmada e afirmada nos mais diversos artigos científicos que têm sido publicados dentro da área. Ou seja, eu costumo brincar muito com os meus alunos, nomeadamente os alunos que vêm ter comigo para a pós-graduação em ensino outdoor, que é, aqui não há achismos. Porque muitas vezes diz, eu acho que as crianças aprendem melhor lá fora, eu acho que eles são mais felizes lá fora, eu acho que eles são mais criativos. Aqui não há achismos, eles são mais criativos, eles têm mais aptidão para aprender, eles estão mais à vontade, eles trabalham mais em equipa, eles são mais empáticos com o ambiente, não há achismo nenhum. Tudo isto já está mais que discutido dentro da comunidade científica das ciências da educação e está mais do que reafirmado. Mas a verdade é que a escola, de uma forma muito geral, pelo mundo inteiro, ficou num modelo industrializado, nomeadamente pós-revolução industrial, não é? Do baseado dentro de sala de aula, todos aprendem ao mesmo tempo, todos aprendem de forma igual e espera-se que todos também consigam replicar esse conhecimento. O que o ensino outdoor vem fazer em escolas que estão sensíveis a esta temática vem oferecer uma oportunidade diferente de aprender. Uma oportunidade diferente de adquirir conhecimento sem a utilização de um lápis ou de uma caneta ou de um manual ou de um livro de fichas. Funciona de forma diferente. E há aqui uma coisa que eu gosto sempre muito de dizer quando me fazem estes convites, como os vossos professores me fizeram, que é, eu não tenho nada contra a escola, absolutamente nada. Mas aquilo que nós fazemos em sala não é para ser replicado no outdoor, no lá fora. O que é que eu quero dizer com isto? A sala tem o seu lugar, tem o seu tempo, e tem o seu espaço e tem as suas aprendizagens que são feitas lá. Se nós agarrarmos naquilo que fazemos dentro de uma sala e querermos fazer igual lá fora, não é fazer ensino outdoor, é só mudar as cadeiras de sítio e as mesas de sítio e voltar a fazer. O ensino outdoor dá a possibilidade das crianças terem mais liberdade de aprendizagem, mas para elas terem essa liberdade, elas precisam de uma coisa que agora não têm muito, que é tempo, não é? Temos a questão do tempo. Tudo tem que ser aprendido de uma forma muito rápida, o currículo tem que ser cumprido e que muitas vezes nem sequer falam em currículo, falam-se em manuais, quando vamos para o primeiro ciclo ou quando vamos para o segundo ciclo, não é? São os manuais, não é? Porque eu até ao final do primeiro semestre, se funciona em semestres, ou então ao final do primeiro período, tenho que ir até à página X do manual. E o manual não é o currículo escolar. E em nenhum documento em Portugal, nomeadamente vocês que são educadores e têm a OCEP, que é um documento de apoio ou professores de primeiro ciclo, que tem o currículo do primeiro ciclo, diz que nós somos obrigados a seguir uma determinada ordem de conteúdos, não é? E o que é que o ensino outdoor também oferece a possibilidade de ser o mais interdisciplinar possível. Lembram-se quando eu vos disse que a luta à base era a ciência? Recordam-se? Para mim era a ciência. Mas eu não falo só de ciência. Quando uma criança faz um registro daquilo que está a observar, está a trabalhar a língua portuguesa, está a trabalhar a oralidade, está-me a dizer o que é que está a fazer. Quando nós estamos à procura de formas geométricas das folhas da natureza, ou saber a idade de uma árvore através de um tronco com a medição dos círculos e dos anéis de crescimento de uma árvore, nós estamos a falar de matemática. Quando nós estamos a desenhar um animal ou estamos a fazer registro fotográfico, nós estamos a ir mais para a parte da expressão artística da criança. Ou seja, o que eu faço é, para mim, a área central, porque
porque é aquela que eu me sinto mais confortável, não é? Porque eu sou bióloga. A minha área core é as ciências, mas eu não isolo as ciências das outras áreas de conhecimento. Eu vou buscar o máximo de áreas de conhecimento que eu tenho e daquilo que eu consigo adaptar para lhes dar o maior conhecimento possível. Se nós pensarmos que se tudo aquilo que nós aprendemos estiver ligado a outras áreas, a aprendizagem será mais fácil ou será mais difícil? Vai ser mais fácil. A Olinda falou, eu só ouvi a boca a mexer porque ela está com o microfone cheio. Sim, mais fácil. Mas acaba por ser mais fácil. Eu dou-vos um exemplo muito concreto. Acho que foi há 3 anos, ou há 4, talvez há 4 anos, nas provas da frição de português do 4º ano, o texto era do Conto da Mata dos Medos. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro português que fala da Mata dos Medos, que é na Charneca da Caparica, do outro lado do Rio Tejo, um espaço muito bonito, que vocês não conhecem, tem passadiços novos, vão lá visitar. E esse livro também estava na sugestão de leitura ao longo do ano letivo, do 4º ano. E há uma pessoa que eu conheço que na altura estava a dar aulas no 4º ano da escola dos meus filhos e dizia: sabes que conheces o livro do Conto da Mata dos Medos? E eu disse: conheço, é muito giro, eu já li a Sofia quando a Sofia era pequenina e entretanto nós também vamos lê-lo no primeiro ciclo, é uma história muito gira. E ela disse: não sei muito bem como isto está assim no português, não sei qual a história é grande, tem muitos capítulos, e eu disse assim: então mas só vais trabalhar para português? Sim, porque está no Ler Mais, não é? No Plano Nacional de Leitura, e então, sim, vai ser para o português. Eu disse: mas isso tem tudo a ver com geografia, com as espécies autóctones de Portugal, com uma zona geográfica ainda por cima próximo da escola, tem tudo para ser um projeto gigante em que relaciona todas as áreas de conhecimento e que para os miúdos vai ser incrível, não é? Aprender sobre o ouriço cacheiro, sobre o chapim, sobre a lagarta do Pinheiro, sobre a geografia da Charneca da Caparica, o Rio Tejo. Bem, podíamos fazer as pontes que nós quiséssemos. Mas a verdade é que essa pessoa ficou focada aonde? No português. Ela não saiu do português. Quando tinha uma ferramenta de trabalho, que é um livro muito bonito, se vocês não conhecem, vão buscar, que vocês vão gostar, é mesmo muito giro. E que é sobre Portugal, sobre a fauna e sobre a flora de Portugal, sobre a geografia de Portugal. Está escrito um conto com uma beleza incrível, as palavras são muito bem escritas e foi utilizado único e exclusivamente para uma área, quando tinha todo o potencial para ser uma ferramenta de trabalho inter e transdisciplinar. Compreende o que eu quero dizer? E este exercício que esta abordagem pedagógica nos oferece, e eu dizia há pouco ao professor José Reis Jorge, que é muito mais cansativo. Porquê? Porque nós temos que ter na nossa cabeça um plano A, B, C, D, E, às vezes até F, porque não dá para ter um plano de aula e esperar que eles sigam aquele plano. Porquê? Porque pode existir tanta pergunta quando estamos lá fora, ou porque apareceu o bichinho da conta, ou porque apareceu uma minhoca, ou porque apareceu uma lagarta da pinheira, porque apareceu ou porque começou a chover, ou porque as nuvens tinham um formato esquisito, que há tantos momentos de aprendizagem que muitas vezes aquilo com que eu tenho preparado acaba-se por se desviar por outro caminho, mas a aprendizagem está a acontecer na mesma. Compreendem o que eu estou a querer dizer? Ela acontece no mesmo. Por exemplo, hoje eu fui para o Jamor, não sei se conhecem, mas é ali em Oeiras. Fui para o Jamor com o Oeiras Educa e a turma eram 19 crianças com 5, 6 anos e a turma era animada, sabe? Estão a ver aquele conjunto de crianças que um é fósforo, mas os outros também são fósforos, não é? Aqueles spicy que iluminam tudo, nunca param sossegados. E havia um plano, porque as atividades são agendadas de acordo com o título, isso é uma coisa que existe na plataforma do Oeiras Educa, embora eles já saibam que pode ser adaptável no que se refere ao meu trabalho. E eles estavam todos muito agitados, e nós era suposto fazermos um trabalho artístico, elementos da natureza, para depois eles levarem para a escola e etc. E eu acabei por fazer a caminhada que eu disse ao professor de vários quilómetros com eles. Porquê? Porque eles precisavam de andar. E em vez de nós estarmos a observar perto do sítio onde era o nosso ponto de encontro, eu andei, vimos a capela, e vimos o marco geodésico, e vimos um coelho a passar, e houve um conjunto de aprendizagens que eu não tinha, não era o plano que devia para ser para hoje de manhã, mas que teve que ser adaptado ao grupo de crianças que estava comigo, porque senão o que é que ia acontecer? Se eu insistisse no plano original, ia ser uma seca. E depois, como eles estavam todos muito agitados, que raramente vão para a rua, eles não iam estar com foco, não iam estar com atenção, não iam estar a ouvir, porque iam estar mais interessados em porque é que a Vera não me deixa correr, ou porque é que eu não posso trepar, ou porque é que nós não podemos caminhar. E foi um caminho, foi mais ou menos, hoje já foram
alguns quilómetros, mas ainda aconteceu ser metade para cada lado, onde nós vimos coelhos, borboletas, várias espécies de plantas, onde nós falámos das pinhas, dos esquilos, que espécies é que existem no Jamor, falámos do Rio Tejo, porque fomos até à ponta e conseguimos ver o Rio Tejo, e depois havia um menino do outro lado que dizia, daquele lado é Nova Iorque, aquilo é que é o outro lado, aquilo é a América, lá do outro lado. E eu disse, olha, eu gostava muito que Nova Iorque fosse tão perto, mas ali é apenas a Costa da Caparica. É apenas a Costa da Caparica e está tudo certo, a praia é ótima. Ainda nos rimos muito, mas no final os meus objetivos foram cumpridos, percebem? Eles tiveram em contacto com a natureza, falámos sobre sustentabilidade, falámos sobre elementos da natureza, fizemos a mesma ao presente no fim para eles levarem para a escola, apenas eu tive que dar uma volta um bocadinho maior para conseguir concretizar os objetivos da qual a educadora se tinha proposto, porque tinha escolhido aquela atividade em particular e não tinha escolhido outras. E esta é a magia do estar lá fora, de dar essa possibilidade de eles poderem fazer coisas diferentes e também aprender de coisas diferentes. Nós aprendemos sempre melhor. Eu não sei se vocês conhecem ou se aprenderam durante o vosso curso, há uma abordagem de aprendizagem de ciências que se chama IBSE. Vocês conhecem? Inquired Based Science Education, IBSE. É uma metodologia utilizada, por exemplo, em jardins botânicos, nomeadamente os centros educativos usam muito essa abordagem, e ela é muito interessante porque é parecido dentro deste âmbito, mas o IBSE tem uma coisa que eu gosto muito e que eu partilho no que se refere como é que o nosso cérebro aprende. Lembram-se, sabem aquela expressão muito nossa que é as mãos na massa, que nós aprendemos quando mexemos, não é? As mãos na massa. Colocar a mão na massa e nós aprendemos melhor. E o IBSE tem uma interpretação um bocadinho mais aprofundada dentro desta temática, porque eles dizem o seguinte, eles dizem sim que o nosso cérebro e as nossas aprendizagens acabam por se concretizar se nós tivermos o hands-on, ou seja, as mãos na massa, não é? Vem do inglês, mas diz também que nós precisamos do mind-on e do heart-on. O que é que isto quer dizer? Nós precisamos de ter 3 coisas a funcionar ao mesmo tempo, que é ter as mãos na massa, é nós gostarmos daquilo que nós estamos a fazer para que depois essas aprendizagens significativas acabem por ficar na nossa cabeça. Houve aqui uma menina que tinha feito a partilha do osso, lembram-se há pouco, tinha feito no início do ano letivo e eles ainda se lembravam agora, quase que estamos no final do ano letivo, provém exatamente disso. Porquê? Porque eles tinham o coração, as mãos e a mente a funcionar tudo ao mesmo tempo. E quando nós temos este ciclo fechado, no momento da aprendizagem, são aquelas aprendizagens que nós nunca nos esquecemos. São aquelas coisas que ficam guardadas na nossa mente para sempre. Porquê? Porque estava a funcionar de 3 formas. Porque o trabalho, se fosse apenas, ou o estudo fosse só apenas em fazer as coisas com a massa, que é muito mindfulness e que ajuda muito a relaxar a mente, mas muitas vezes pode não ficar gravado nas nossas memórias e no nosso cérebro. Mas quando nós temos a cabeça, o coração e as mãos a funcionar ao mesmo tempo, as aprendizagens acabam por ficar cá para dentro. E o ensino outdoor traz isso, traz essa possibilidade, em que seria necessário nós não estarmos tão preocupados e tão fanáticos como muitas vezes algumas instituições são, e não tem a ver com professores ou com educadores, muitas vezes provém de direções, em cumprir programas muito intensos, porque vamos nos perguntar de que é que serve ter um programa muito intenso se no final do ano fica lá 50% do que o professor falou. Não é? Se não fica lá o resto, andamos a correr para quê? Se calhar mais vale apostarmos em 70%, mas esses 70% ficarem lá para quase todo sempre, do que andarmos a correr de página em página na esperança de nós, professores, concluirmos um currículo ou um programa, mas que na realidade o que é que ficou para as crianças? Como é que nós vamos querer promover o espírito crítico? Como é que nós vamos querer que eles pensem pela própria cabeça? Como é que vamos querer que eles sejam autónomos se não damos tempo para isso? E o outdoor traz esta necessidade de termos tempo para experimentar, para fazer, para ler, para investigar, para fazer de forma diferente. Se nós sonharmos com uma escola, e vocês já são pessoas, agentes educativos, mas porque ainda não é, que irá ser, em que a sala de aula e o recreio da escola, por exemplo, ou os jardins da junta de freguesia, seja tudo uma sala de aula, a magia aí pode acontecer de uma forma muito diferente, que é dar essa possibilidade de nós aprendermos em diferentes contextos. Não sei se aqui alguém já experimentou
algumas pessoas já partilharam de fazer atividades ao ar livre. Quem faz a primeira vez, qual é o comportamento das crianças? Quando elas vão a primeira vez lá para fora, como é que vocês acham que é? Boa tarde, eu sou colega da Diana, também na mesma atividade, em AEC, e a experiência que nós temos as AECs são todas dinamizadas ao ar livre. É uma das características das nossas AEC, independentemente se é dança, se é teatro, se é desporto, se é expressão plástica. Eles adoram. A experiência que eles mais gostam é mesmo essa. Estão sempre a perguntar: podemos ir para o mato? Podemos ir para o mato, mesmo que haja lama, mesmo que tenha chovido no dia anterior ou até nessa manhã. E eles gostam imenso. E nós tentamos ao máximo promover essas experiências. Trepam às árvores, experimentam frutos, colhem flores, brincam com as pedras. No fundo, Eles criam ficam a um mundo. observar, também ficam a observar agora, nesta altura, as formigas. Pois, claro. Todos os Eu bichinhos, dou eles vão conta, eu às vezes até me assusto, porque eles vão buscar um pau. Eu acho que eles estão a destruir lá, pronto, a casinha, né? Formigueiro. O habitat das formigas, mas não, eles estão só lá a olhar, se for preciso, veem o que é que elas estão a fazer e espetam um pau ao lado para ver se abrem mais um buraco para elas entrarem. E eu explico que elas têm muita força, eles assim, é impossível elas terem muita força. Então, elas carregam coisas muito pesadas. E pronto, Para o aí tamanho entram, dela. sim, para o tamanho delas, são muito fortes, mas eles passam muito tempo a fazer isso, pronto, para brincar com as pedras, como a Ana estava a dizer. Eles constroem, há um restaurante, há uma turma que tem um restaurante lá e fazem lá. Sabes porquê? Porque eles estão a observar e quando eles estão a observar estão a aprender. E a observação é uma parte muito importante da aprendizagem. Que é Eles fazem o tanto mesmo. para você. Diz, desculpa. Eles fazem o mesmo que a professora estava a dizer, eles vão buscar as caixas do lanche e colocam lá terra, folhas, plantas, bichinhos e depois levam para casa. Os pais devem adorar. Como eu adoro receber terra em casa todos os dias. Temos reações de pais: vens todo sujo. Era o ponto que eu ia chegar a seguir. A sujidade é sempre um A tema. sujidade. Mas nós temos- nós informamos que é para eles virem sempre com roupas mesmo para sujar, porque a intenção é mesmo essa, é dar-lhes Mas, liberdade para que eles possam explorar mas dessa depois eles em forma. casa devem receber ordens, não é? Porque, principalmente, lá está, o que eu estava a dizer, os mais pequeninos, que ainda são inocentes, contam-nos tudo. E quando sabem que vamos para o tal mato, há um que me diz especificamente que não pode fazer nada porque vai sujar as calças. Não é? E eu, mas isso isso sei. E ele, mas a minha mãe não deixa. Eu aí, pronto. Mas tem a ver é com os pais em casa que não deixam eles sujarem a roupa, não é? Pronto, e quando ele diz que a mãe não deixa, eu, pronto. Não podes posso fingir dizer nada. demência e vais dizendo para ele ir de vez em quando ele depois fica sujo outra vez. Eu finjo muito demência com pais, acho ótimo. Sim, porque é Atividade assim, eu não digo nada, porque se ele estiver a brincar, houve uma vez que nós não sabíamos onde é que ele estava. E ele estava basicamente escondido nas ervas. Ele estava alto, ele estava escondido nas ervas. E depois acabou por se esquecer das calças e o resto da tarde, ou seja, o resto da aula, foi ele esconder-se nas ervas e a chamar pelos amigos. Portanto, Eles adoram isso, adoram esconder-se, tirar-se do meio das ervas, ficam Pois é, escondidos. pois é, capaz eu também gosto, também é super divertido. O professor José quer dizer alguma coisa, diga. Sim, já agora aproveito, era uma questão que tinha para lhe colocar lá mais para o final, mas sendo assim, já que Podem já que se colocar já. fez, ok, já que se está a falar na reação também dos pais, das famílias, a questão que eu lhe perguntava era, ou que eu lhe colocava era esta: na sua experiência, é de facto. Confirma esta herança que também há muito no nosso meio, de que os pais em Portugal têm muito medo que os meninos apanhem frio
e portanto que não se exponham à natureza ou porque está frio, ou porque depois vem aí o calor e apanha muito sol, e depois os meninos constipam-se, etc. Não sei se isto é um achismo ou se de facto é alguma realidade, não sei. É uma, é uma ótima. Desculpa, eu em três creches que eu já passei, infelizmente temos essa realidade. Agora, depende do educador saber moldar isso, não é? Saber conduzir os pais a isso. Devagarinho eles até aceitam, mas eles têm essa ideia de que se está mais frio que eles vão ficar doentes, se está mais calor tem que tomar muita água. E o que a gente tem que fazer é orientá-los, se está calor, vamos levar as garrafas para fora, se está frio, põe-se os casacos. E eu digo sempre, é mais fácil eles adoecerem entre quatro paredes do que ao ar livre. Enquanto está todo mundo a respirar ao mesmo tempo, as portas estão fechadas, é mais fácil eles ficarem doentes do que ao ar livre enquanto eles estão distantes uns dos outros. E eu já tenho tido, graças a Deus, nesse espaço curto de tempo em Portugal, tenho tido, graças a Deus, uma boa aceitação disso. É bom. Ok. Eu posso falar com a minha experiência também, que eu costumo sempre brincar que Portugal tem um problema de corrente de ar que é só nosso. É uma coisa que É verdade. não existe em mais lado nenhum do mundo, mas nós somos o país da corrente de ar e como tal a corrente de ar vem atrás uma corrente de micróbios e de vírus gigantes que nós É desconhecemos, verdade. vem de lá. A minha experiência, que tem, como eu digo, eu trabalho tanto em contexto de escola pública, escola privada, contextos de ensino superior, contexto de apoio ao homeschooling, ou seja, há uma grande diferença então entre o contexto do homeschooling e o contexto de escola, há uma diferença muito grande. Sim, é uma questão, mas é uma questão nas mais diversas idades. E eu brinco sempre muito com a questão da corrente de ar, porque me apoquenta imenso, não é? Explicar a alguém que as correntes de ar não colocam ninguém doente, o que colocam pessoas doentes são vírus e bactérias, e não é o vento que vai colocar pessoas doentes, e que muitas vezes o que eu sinto é um excesso de proteção, muitas vezes inconsciente e mal informado, não é? Porque depois há coisas que perduram e nós sabemos que a mensagem, às vezes, quando é muito negativa, perdura mais do que uma mensagem positiva, não é? E essa questão do lá fora vai apanhar frio, vai ficar doente e vai apanhar tudo. É claro que, biologicamente falando, é mentira. Isso não Sim. acontece. O que nós precisamos sempre, obviamente, em relação ao contexto, é ter uma roupa adequada. Se está a chover, se está sol, se está isto ou aquilo. Claro que ninguém vai colocar uma criança com 42 graus debaixo de sol, não é? Cabe ao educador fazer essa medição. E essa construção que é feita entre a escola, a educador, quando digo escola aqui na questão da direção, porque há direções muito difíceis e há delas também muito abertas, dependendo da escola onde nós vamos, onde é que nós trabalhamos, de logo desde o início do ano, isso já ser um assunto, não é? Já saberem para o que é que vão, saberem que a escola promove atividades ao ar livre e que é preferível levar roupa que possam sujar, porque eu quero voltar a este assunto do sujar, que possam sujar, ou que possam rasgar, ou que possam estragar, mesmo que seja o mais velho possível, e isso vai-se sempre construindo. E uma coisa que a minha experiência me diz, porque eu já estive em escolas e em jardins de infância em que foi difícil, compreendem? Quando digo difícil, é mesmo difícil, porque os pais queriam que eles fossem para a natureza, mas queriam que eles viessem imaculados com a sua sapatilha da Adidas totalmente branca, como quando chegaram à escola. E não é possível nós irmos para o contexto exterior e a sapatilha vir limpa, e a t-shirt vir limpa, e por aí afora vir limpa. Mas uma coisa eu aprendi no meio do processo, que é, quando a partilha em casa é positiva, e os miúdos contam o que é que foi feito, o que é que aprenderam, e o que é que fizeram de diferente, e os pais veem ao longo do tempo o crescimento deles, a roupa deixa de ser uma questão, não é? E o estar lá fora deixa de ser uma questão. Claro que se nós no inverno, que chegou-me a acontecer, pais que, a criança vai para a floresta, está bem, para não estragar a sapatilha, mandavam crianças em dezembro de crocs, se ela fica com os pés molhados, é meio caminho andado, para ele poder começar a espirrar 2 dias depois, não é? Porque ninguém quer secar piugas nos pés. As diferenças de temperatura também não são boas para o nosso corpo. E essa construção que é necessário ser feita com as famílias e muitas vezes também com as instituições é muito, muito importante. Por outro lado,
que era o que eu queria aqui dizer, que eu tenho vindo a sentir, e como eu digo, como eu tenho muitos contextos, não é só não é só uma sala, eu trabalho ao final do ano letivo com centenas de crianças e com centenas de adultos, é mesmo muitas pessoas. A questão da sujidade é um assunto. E ela vem num assunto, como é que eu vou explicar isto? Em que as pessoas, se os pais tivessem que dizer, mas tem algum problema mesmo que o seu filho fique sujo de estar a brincar, a probabilidade é que eles dizem que não. Eles não gostam é aquilo que os outros acham deles, estarem sujos. Ou seja, ir buscar um filho sujo à escola, ir, por exemplo, para o autocarro, ou ir para o supermercado, ou ir fazer alguma coisa com os miúdos, com os ténis cheios de terra e cheios de areia, etc., a nível social e a forma como os outros podem ver a família, ou os postos da família, ou o estatuto social da família, seja o que for, isso já é um assunto. Isso eu já falei com vários pais, que é, eu até não me importo que eles fiquem sujos, mas depois eu vou para o autocarro, depois vão estar todos a olhar para mim e achar que eu não me dou banho, ou que eu maltrato, etc. E esta desconstrução da sujidade, eu inclusive já falei nisto na RTP, que eu já tive a possibilidade de falar para a televisão, para a sociedade civil, é preciso mesmo ser desconstruída. Porque uma criança suja, que vem suja da escola, é uma criança que vem feliz, não é? Eu costumo brincar muito com os meus filhos, as meias deles estão todas muito bem lavadas e muito bem desinfetadas, mas as marcas da terra estão lá, porque eu não ando a esfregar com lexívia e onde continuar, e estão lavadinhas e desinfetadas. Mas é preciso desmontar isso, não é? Precisamos de não pôr um peso tão grande numa criança que está a sair da escola com as calças rotas ou com as calças sujas, como isso fosse sinónimo de... Peço desculpa, foram os meus filhos que acabaram de chegar e devem estar a perguntar se eu estou aqui, se só viram o walkie-talkie, são eles. Em que é importante desmontar isso. É importante normalizar que os pais vão buscar os miúdos à escola, vêm da escola e podem estar sujos porque estiveram a brincar e está tudo certo. Mas isso em Portugal ainda é uma questão. E é muito engraçado, como por exemplo, vou partilhar convosco, se os pais das escolas, nomeadamente, então o Conselho de Lisboa é bastante peculiar nesse aspecto, que é os colégios, como eu costumo brincar, os mais betos, onde eu vou, onde andam os meus filhos, atenção, está assumidíssimo, até porque tem muito contacto com a natureza, é mais aceitável do que em escolas públicas. Nas escolas públicas os pais têm mais receio de sair com os filhos, peço desculpa aqui o sol, tentar tapar aqui com a minha mão, têm mais receio de sair da escola com eles sujos numa escola pública do que numa escola privada. É menos assunto, não é interessante? Porque é um contexto diferente, e a escola tem horta, e a escola vai à floresta, e a escola faz um conjunto de coisas, que quando eu estou com escolas públicas, e já trabalhei com muitas escolas públicas no Conselho de Lisboa, é mais um assunto nas classes sociais, eu não gosto de dizer isto, mas nas pessoas que têm menos posses a nível económico, do que nas pessoas que têm mais posses a nível económico. É engraçado, não é? Esta dualidade. E que, por exemplo, em contexto de homeschooling, em comunidades de aprendizagem, como eu tenho uma, vai fazer 5 anos no próximo ano letivo, as crianças vão com a roupa mais velha que têm, é mesmo para sujar, para estragar, às vezes até vão descalços, sabem? Não usam sapatos, é tudo muito engraçado nesse contexto. Desculpem, só um minuto. Oh malta, não, adeus. Adeus, vão apanhar morangos. Adeus. Estão lá morangos, vão lá. A mimosa? Se não é mais nenhum bicho. Lá para fora. Adeus. Desculpa, mas é que senão eles vão fazer muito barulho. Eu já pedi para chegarem tarde, mas nós temos uma horta e há morangos para apanhar, eles agora vão ficar distraídos durante um bocadinho. Então isso, mais do Pois, que... mas são os felizardos que têm aí espaço para apanhar morangos e tal quando chegam. É verdade, e são São os crianças felizardos. que desconhecem esse privilégio e para o ano nós vamos estar Exatamente. para o ano nós vamos estar em homeschooling e eles acham que todas as crianças são como eles e que vão a museus e que têm horta e tudo e mais alguma coisa. O que acaba por, vou pôr assim um bocadinho que assim já não faz reflexo. E que assim não chateia. Mas essas desconstruções é uma questão muito de sociedade. Eu já fui visitar, nestas minhas aventuras do outdoor, eu fui para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Noruega, fui aprender com aqueles que têm uma prática muito maior, e não é? E é algo que já fazem, os países escandinavos já fazem, desde antes da Segunda Guerra Mundial, esta prática nas mais diversas idades.
E é diferente. E nós, enquanto sociedade, precisamos de crescer mais um bocadinho e de deixar de ser assunto a sujidade, e também não estarmos tão preocupados com um ensino muito fechado, não é? Com essa questão do cumprir o manual. Cumprir manual não é cumprir currículo escolar, que são duas coisas diferentes, e de começar a fazer coisas diferentes. E embora possa parecer que nós ainda não fazemos muito, eu quero deixar muito uma mensagem muito positiva. Há educadores e professores que fazem trabalhos geniais lá fora. O que é que eles me dizem? Vera, é duro. É duro porque eu sou a ovelha negra do rebanho, não é? Mas uma ovelha negra aqui, com outra ovelha cinzenta ali, e depois com uma branca que é curiosa, vai-se criando uma comunidade e a escola vai se transformando devagarinho e é importante normalizar, não é? E de começarmos a experimentar coisas diferentes. E outro conselho que também eu dou quando faço estas minhas partilhas, porque eu quero ouvir as vossas perguntas, não tenham medo de experimentar. Não há receita perfeita, não é? Não há. É experimentar. Vera, quero dar uma aula, quero falar de português lá fora. O que é que eu vou fazer? Não sei, diz-me tu o que é que queres fazer. Qual é o texto que queres levar? Qual é a letra que queres ensinar? O que é que queres fazer? Não termos medo de errar, que isso é outra coisa que também está muito intrínseca em nós, não é? É o erro, não é? Nós temos que fazer tudo bem à primeira. E o professor é aquela pessoa que sabe tudo e que nunca se engana. O que não podia estar mais errado. Que nós, os professores, somos como qualquer outra pessoa, nós não sabemos tudo, não somos uma enciclopédia, não somos um Google ou não somos um site daqueles de inteligência artificial que a gente lança a pergunta e que a resposta vem automática. Mesmo eu que sou de ciências, às vezes vem-me com cada pergunta que eu digo assim, eu não sei. Quando me perguntam espécies de dinossauros marinhos, se existiu não sei que sauros, eu disse, olha, pois não sei que eu não sou paleontólogo, mas posso ir descobrir e nós conseguirmos ver quais é que são as espécies marinhas de dinossauros que existem, se corresponde àquilo que tu queres saber. É não ter medo de errar, é fazer, é arriscar, é ir experimentar. Porque sabem porquê? Porque para as crianças e para os jovens vai correr sempre bem, porque eles divertem-se imenso lá fora. Mesmo que nós achamos, isto achei fraquinho, não é? Não sei se eu cumpri bem com os meus objetivos, mas para eles foi sempre uma experiência positiva e uma coisa que trouxe algo de novo. E é o que nós queremos para uma infância, não é? Nós queremos uma infância com mais liberdade. O ensino autor o que é que dá? Oferece autonomia, oferece um sistema imunitário mais forte, oferece a capacidade das crianças se deslocarem em diferentes tipos de solo, ou subir ou descer árvores, oferece a possibilidade de terem mais trabalho de equipa, a gerir melhor as suas emoções. A nível de saúde mental também tem um impacto muito positivo. Porquê? Porque um barulho dentro de uma sala é uma coisa, e várias crianças a falarem ao mesmo tempo na rua, é biologia, o som dissipa-se, não há ecos, não há retornos de sons, e logo também o nosso cérebro está mais receptivo para aprender. Imagina, né, todos dentro de uma sala, o professor está a tentar ensinar, sei lá, vou buscar uma coisa de ciências porque é a minha área, a fotossíntese, certo? E toda a gente com perguntas, tudo ao mesmo tempo. Mas se a aula já for no jardim da escola ou no recreio, com umas folhas na mão e tentar explicar as páginas da flor e a parte verde e como é que a água se desloca e onde é que o sol bate e como é que o processo acontece, o som dissipa-se, há mais liberdade e eles acabam também depois por aprender de uma forma mais significativa. Faz sentido o que eu estou a dizer? Faz muito sentido. E perguntas que vocês tenham para mim, é que eu falo muito, depois eu fico com muita sede e eu gosto muito que me interrompam e vocês não interrompem. O que é que me querem perguntar? Que gostariam de saber sobre o que eu faço e sobre o que eu tenho vindo a aprender ao longo do tempo? Não há nenhuma. Então vai, eu começo, ou continuo. Claro, Sim, não sei, mas eu imagino que em contextos onde de facto o ensino autónomo seja já a normalidade, digamos, que as crianças se sentirem dentro de uma sala de aula, estranham é ao contrário, não é? sim, Porque aí, não é? sim, mas gerem melhor. Por exemplo, crianças que estão em contexto de homeschooling são crianças que aprendem em contexto de família, seja em contexto de casa, e que muitas vezes depois têm, que é o que acontece na normalidade, crianças que estão em homeschooling, elas não estão restritas em casa. Para dar um exemplo,
têm várias comunidades, e vão à música, e vão à ginástica, e vão à natação, que mais outras coisas. Só que em vez de irem em horário pós-escola, vão em horário dentro do horário escolar. Até porque uma criança a aprender sozinha não é a mesma coisa que 25 ou 26 aprendendo dentro de uma sala de aula. São coisas diferentes, a gestão é diferente, os horários são diferentes. E é muito interessante que eu conheço muitas crianças, tanto a nível serem nacionais como internacionais, e eu conheço também muitas internacionais, é que as crianças que têm muito contacto com a natureza depois facilmente se adaptam à sala de aula. Ah, Mais do que ao contrário. Porque o que é que acontece? Crianças que não estão habituadas a estar em contexto exterior e estão sempre em sala. Quando se apanham lá fora, eles só querem correr, brincar, voar de um lado para o outro e não têm interesse absolutamente nenhum em aprender. E quando isto acontece comigo, que me acontece algumas vezes, nomeadamente quando eu vou a escolas de para primeiro ciclo ou segundo ciclo, as primeiras sessões que eu faço é como se eu não fizesse nada. Eu preciso que eles se adaptem ao espaço, tornem o espaço como uma sala de aula e que estejam à vontade lá para depois, então, introduzir as aprendizagens e o que é que nós vamos fazer nos recreios. ok. Eu tive há uns anos uma experiência incrível num agrupamento de escolas de crianças com pais toxicodependentes ou presos, violência doméstica, etc. Eram crianças com uma história de vida muito pesada e muito difícil, e que estar dentro da sala de aula não era todo... Não era muito barulho, eles revoltavam-se muito, batiam muito uns nos outros, muita violência física, mesmo física séria, não só verbal, em que eu comecei a utilizar muito o recreio. Eu tive 2 meses e meio até eles se adaptarem ao recreio. 2 meses e meio é muito tempo, se nós formos a pensar, não é? É mesmo muito tempo, em que eu fui introduzindo jogos, fui falando sobre ciências, às vezes levava Lego, mas até eles verem que aquilo ia ser o novo normal, em que com a professora Vera iam passar a aprender mais tempo no recreio, demorou mais ou menos 2 meses e meio. Como vocês devem calcular, naquela escola eu era a louca. Olha, lá vai ela, a petrechada de coisas para o recreio, não é? Eles são uns vândalos, só gritam, e eles não vão aprender nada com ela. E o que eu lancei depois, na altura, a falar com a diretora no final desse ano letivo foi: vocês acham que eu perdi 2 meses e meio? Para mim, eu ganhei 2 meses e meio, porque eu conheci-os, soube o que é que eles gostavam de aprender, o que é que eles gostavam de fazer, como é que eles se comportavam lá em fora. Foram 2 meses e meio de intensa observação para saber o que é que aquela turma necessitava enquanto mim, enquanto professora. Porque depois deles saberem, Vera, vamos para o recreio. Eu sempre gostei que as crianças me chamassem pelo nome. Eu nunca gostei que ninguém me chamasse por professora. Vera, nós vamos lá para fora. Eu disse, vamos lá para fora. E eles já me perguntavam, o que é que nós hoje vamos aprender? O que é que nós hoje vamos fazer? Eu disse, ok, então nós falámos a semana passada, vocês queriam falar sobre os legos e construções, outros querem falar sobre as plantas que existem no recreio. E então eu tinha vários grupos, todos a funcionar ao mesmo tempo, e as aprendizagens a funcionarem num recreio minúsculo, onde tinha muito pouco verde, mas que para aquela turma fez todo o sentido. E eu, no final do ano letivo, eles tinham atingido mais objetivos do que aqueles que eu me tinha proposto no início. Mas para quem viu no início o caos, dizia, pronto, vai ser o caos, esta senhora vai-se embora, eles vão ficar completamente ignorantes, não vão perceber nada nem aprender nada com ela, e nós vamos ter que arranjar outra professora. Chegou ao ponto de acharem que eu tinha mesmo que me ir embora, ou seja, foi-me feito um convite a eu ir-me embora, não é? Porque era preciso uma pessoa que lhes ensinasse qualquer coisa. Então eu disse, não, vocês têm que aprender a confiar, porque se todos nós andamos na área das ciências da educação a aprender, a pedagogia necessita de tempo, e eu necessito de me relacionar com eles. Se já são crianças, têm um contexto difícil, em que a escola é o sítio seguro e onde eles passam mais tempo, eu preciso que este momento seja prazeroso, que a aprendizagem seja prazerosa e que não seja mais uma aqui aos gritos, a tentar ensinar-lhes alguma coisa que, se eu continuar neste registro, eles nunca vão aprender coisa nenhuma. E então foi uma luta ali, 2 meses e qualquer coisa, mas depois acabei por ter a diretora do agrupamento a dizer, a Vera, por favor, pode cá ficar o próximo ano letivo. E eu, na altura, tive que tomar uma opção profissional, eu não fiquei, porque foi muito desgastante a nível psicológico, e eu tenho 2 filhos pequenos que ficaram sem a mãe, quase sem saúde mental, durante um ano letivo para eu dar resposta, e a minha opção será sempre a minha família, será sempre o bem-estar deles, mas acredito que naquelas crianças naquele ano, pelo menos eu fiz a diferença.
E eu recordo-me de ter tido colegas que me viram um ano depois ou 2 anos depois, olha que eu não sei das quantas ainda fala contigo, eu encontrei-o no 6º ano e ele ainda se lembra da professora Vera Malhão. E digo, olha que bom, é bom sinal, foi sinal que as Maravilha. memórias foram boas e que foram positivas. Ótimo. Foi uma boa história. Diga, professora Patrícia. Patrícia, sim. Pronto, tenho um comentário e uma pergunta. Um comentário só para ligar pronto, eu dou aqui para ligar as disciplinas que eu dou, mas eu dou Psicologia de Desenvolvimento e da Educação no primeiro ano da licenciatura. Quando ele chega ao mestrado é uma distância, Muito grande. eu queria, muito grande, eu acho, pronto. E é só que ligar um comentário ligado à Psicologia de Educação, que falámos muito, e aqui é um exemplo concreto da aprendizagem significativa, que fartámos. Os alunos só aprendem se for significativo, e acho que tivemos aqui imensos exemplos de que é uma abordagem que orienta para o significado. Pronto. E obrigado pela partilha dos vários exemplos que foram dados. A outra questão tem a ver com a psicologia de desenvolvimento, que é uma pergunta, e o que é que, da experiência que tem. A pergunta é que eu não conheço muito bem a associação. A associação é dirigida às escolas e associações, né, dinamiza atividades para que o público, jardim de infância, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, até secundário, que é 12º. Não, esses não me procuram, mas eu tenho Mas fé. terceiro ciclo, Sim, até 9º ano. sim, Pronto. sim. Só uma pergunta que tem a ver com a psicologia de desenvolvimento, um bocadinho de curiosidade também, ou constatar algumas coisas que nós vamos vendo. O que é que se assiste, qual é a percepção de trabalhar nas várias idades, o que é que se observa no comportamento dos miúdos, desde o jardim de infância ao 9º ano? Eles no exterior, como é que é o comportamento? Se há diferenças, coisas comuns, o que é que se verifica? Se estão mais à vontade, menos à vontade, quais são os... É uma pergunta ótima e obrigada por ter feito, que houve alguém que no início falava que as crianças no jardim de infância e no primeiro ciclo são muito curiosas, é quando aprendem, quando são mais curiosas. Houve alguém que utilizou uma expressão qualquer assim logo no início deste nosso encontro. E é muito interessante porque as crianças são sempre curiosas. Há uma pessoa que eu admirei muito, não o conheci pessoalmente, mas que vocês já ouviram falar, que é o Ken Robinson, que foi um pedagogo britânico que foi viver para os Estados Unidos e fez um trabalho incrível, tinha um sentido de humor genial. E que foi uma das pessoas que eu conheci no início desta minha aventura na área da educação, e que ele me deixou muito, muito maravilhado, que ele dizia que as escolas matam a criatividade. Ele tem um livro até sobre isto, há várias palestras, se vocês meterem no YouTube também conseguem não ouvir. Ele infelizmente partiu há 2 anos atrás, se não me falha a memória. E para responder à pergunta da professora Patrícia, é diferente, não é a mesma coisa. Visto que existe uma diferença muito grande na passagem de um primeiro ciclo para um segundo ciclo. Muito, muito grande. A nível de choque de número de disciplinas, passamos de uma monodocência para uma pluridocência. A ligação entre docentes nem sempre é mais positiva, porque há professores que até querem fazer trabalhos em conjunto, mas depois, dentro da logística e dos horários e das exigências também que são tidas e que são pedidas aos professores, nem sempre é possível existir essa articulação curricular, o que é só lamentável, não é? Porque a escola devia ser para as crianças e pensada para elas e não em trabalho de secretária, não é? Do que muitas vezes os professores estão presos em trabalhos de secretária. Existe uma diferença grande, nomeadamente quando nós temos os adolescentes, em que para eles tudo é aborrecido, e estar lá fora é muito aborrecido, e que não querem fazer coisas absolutamente nenhuma, porque os interesses deles estão em andar nas redes sociais ou no telemóvel, ou seja, o que for. Mas quando há crianças que têm a possibilidade de ter um contexto de aprendizagem com maior contacto com o exterior, e não tem que ser a floresta, quando eu digo contacto exterior é, por exemplo, a escola utilizar mais os recreios, percebem? Até podem nem sair do gradeamento da escola, mas dão a possibilidade de fazer aulas, por exemplo, no recreio da escola. São crianças que, por exemplo, a nível de empatia, são muito mais empáticos. Tem a questão de, por exemplo, de se entreajudarem facilmente. Quando tem essa continuidade, ou seja, tem a possibilidade, vão entrando em contextos educativos em que isso é diferente, embora, claro, que o comportamento típico da idade seja igual, com mais natureza ou com menos natureza, os adolescentes são sempre muito engraçados, mas o que eu noto é que crianças que eu vou acompanhando, e há crianças que eu tenho vindo a acompanhar ao longo dos anos, que vão tendo sempre
contacto com o exterior, e muitas vezes nem é a escola que oferece, mas é as AECs que oferecem, são os pais que são essa possibilidade. A nível de empatia, de tomar conta do outro, e muitas vezes até mesmo em relação à forma como estudam e à aquisição de conhecimento, é muito diferente do que aqueles que não têm contacto com o exterior. É muito diferente. Já me aconteceu, e eu tenho uma colega minha que é de Fisicoquímica, uma colega não, uma amiga minha, que não é minha colega, é mais do que isso, que é de Fisicoquímica, e ela costuma dar as aulas de Fisicoquímica no recreio da escola. Fisicoquímica, não sei se vocês sabem, mas 7º, 8º e 9º tem muitos astros, os asteroides, depois tem a ver com reações químicas e etc. Mas ela faz um trabalho muito giro com os alunos lá fora. E ela nota muito que, lembram-se dos 2 meses e pouco de adaptação que eu falei há pouco, quando ela tem uma turma que não acompanha, por exemplo, ela normalmente faz 7º, 8º e 9º, depois volta ao 7º, 8º e 9º. Quando ela tem uma turma que tem o 9º, por exemplo, que não teve no 7º e no 8º, ela diz que é muito mais difícil a adaptação a utilizar outras metodologias ou fazer as coisas de forma diferente, que são muito mais imaturos, que não respeitam as regras quando estão nos recreios, do que aqueles que ela acompanha do 7º, do 8º ou 9º. Quando nós temos o contexto, eu não sei se estou a responder à pergunta, mas se não faço a pergunta outra vez, quando nós temos um contexto de crianças que têm a possibilidade, como eu estava a dizer, de comunidades de aprendizagem do homeschooling, eu posso dizer que são crianças que não têm nada a ver de quem anda na escola. Mas quando eu digo que não tem nada a ver, são 2 universos muito diferentes, embora sejam crianças que andam na música e na equitação e na ginástica e no futebol, e têm muitos contextos diferentes que estão com crianças que também andam nas escolas. A nível de maturidade psicológica, a forma como encaram obstáculos, a forma como também têm a capacidade de resolução de problemas, são muito, muito diferentes. Não tem mesmo nada a ver. Exemplos como este ano, agora este ano letivo, eu tenho uns gêmeos alemães. Eles só falam inglês, eu só falo inglês com eles na nossa comunidade de aprendizagem. E este ano, incrivelmente, tenho tido muitos rapazes. Houve uma coisa muito gira, que houve um dos amigos que levou para o almoço presunto. Estão a ver aquelas tiras de presunto? Eles depois têm uma alimentação muito variada. E então levou presunto. E há uma altura em que ele partilha, eu não como presunto, mas tens aquelas fatias do presunto, e houve um amigo que partilhou metade de uma fatia com essa criança. Neste caso era o Samuel. E os outros começaram, mas eu também quero, eu também quero, eu também quero. E a criança, que era a dona do presunto, disse, mas eu só partilho com o Samuel. E o que é que o Samuel fez? O Samuel dividiu a sua meia fatia em bocadinhos deste tamanho para partilhar com os outros 10, percebem? Ele quase não comeu presunto, mas o espírito é muito este, percebem? A empatia, poça, agora eu tenho, os outros não têm, ele não quer partilhar, tudo bem, o presunto é dele, mas eu, já que recebi, agora vou dar um bocadinho, compreendem? Depois ele ainda muito fofo, vem para mim com um nisco de presunto muito babado, porque depois foi com a boca dele e com os dedos e não sei o quê, para me dar a mim também. Eu disse, olha Samuel, a Vera não come carne, por isso eu não vou querer o teu presunto, agradeço imenso o teu cuidado, mas este comportamento de empatia, de cuidado com o outro e de olhar para o outro com outra perspectiva, nestes contextos que eu tenho trabalhado muito com estrangeiros, não vejo na escola nossa nacional, na escola pública, até mesmo no privado. Vejo que as crianças que têm um maior contacto com o exterior, que são muito mais empáticas e muito mais humanas. E também muito menos centradas na aquisição de bens materiais, ou seja, o meu telemóvel é melhor do que o teu, ou o carro do meu pai anda muito mais rápido do que o teu, ou porque eu vivo aqui ou ali. Esse tipo de conversas nem sequer é assunto. Não sei se eu respondi, Patrícia, ou que queria, mais ou menos, mas pode repetir outra vez, porque às vezes perco no meu raciocínio. Não, acho que tocou assim aspectos. Era um bocado também a curiosidade de saber até que nível de ensino as atividades também eram dinamizadas. Se ficava ali no segundo ciclo, até ao depois ensino superior, como eu digo, eu tenho pronto, exato, e depois um bocadinho esse desenvolvimento de coisas, mas acho que falou uma coisa importante, que é as implicações, não é, as associações que há entre crianças que têm este tipo de ensino e depois a empatia, a confiança, a relação. Sim, crianças que têm muito contacto com o recreio, com o exterior, a nível de socialização e de lidar com o próximo e de meter um bocadinho nos pés do outro, não é? Que nós calçar os sapatos do outro, costumamos muito dizer,
são diferentes daquelas que não têm tanto contacto. Porquê? Porque a mim acontece muitas vezes ir às escolas e serem situações pontuais, ou seja, vou lá uma vez e não vou lá mais vez nenhuma. Às vezes funciona bem, outras vezes não funciona grande coisa, mas também está tudo certo, não é? Eu não consigo fazer milagre em 2 horas e meia. Crianças que nunca me viram, que não sabem quem é que eu sou e que caem lá de paraquedas para ir fazer uma atividade no recreio da escola, esse milagre não acontece. Todos nós sabemos que é preciso criar relação com as crianças. E já muito eu faço que normalmente, não sei se é o meu ar meio palhaço, se é o meu ar muito despenteado sempre ou qualquer coisa, as crianças acham sempre que podem falar tudo comigo e como eu lhes digo, o meu nome é Vera, eles dizem, mas és professora Vera ou és Vera? Não, sou só Vera. A professora é a tua professora que ali está, eu aqui podes-me só chamar Vera. E que brinco muito com eles e que estou muito com eles no chão e a mexer nos bichos ou nas plantas, ou seja o que for, consigo, felizmente, criar logo ali uma relação próxima com eles num curto espaço de tempo. Na questão de quando me acontece situação com mais velhos e são situações pontuais, Patrícia, posso dizer que às vezes é mesmo muito duro. Com crianças com 13, com 14 anos que nunca me viram, em que eu vou lá uma vez, é difícil porque já sabem que só me vão ver aquele dia e que não vai acontecer nada de especial e que sabem que vão voltar à rotina. Às vezes há situações felizes que são super entusiasmados e querem aprender, mas os adolescentes é sempre uma questão peculiar, conseguir cativá-los, nomeadamente quando eu tenho tempo limitado, ou seja, eu tenho um prazo de validade na loucura de 3 horas, e 3 horas num ano letivo é uma gotinha de água muito pequenina naqueles dias de chuva molha-tolos que quase não faz a diferença. Mas eu esforço-me bastante, e tem corrido bem até agora. Mais alguma questão? Querem para mim? Nenhuma. As meninas que estão escondidas atrás do microfone. Eu tenho só uma coisa a Costuma dizer, ir às desculpa, escolas. Paulina. É que eu tenho que me ir embora, desculpem. Então Eu diz vou ter lá, que conduzir. Patrícia. Queria só dizer que gostei muito deste encontro, pronto, porque eu realmente acho que educar nos espaços exteriores é fundamental. Tanto que no meu estágio eu experimentei uma vez e repeti bastantes vezes. Ok, que o espaço que nós tínhamos não era muito grande, mas o pouco que tínhamos eu consegui ver que as crianças eram muito mais motivadas e o sucesso era garantido. Pronto, e tanto que eu agora, a minha tese é sobre o desporto na infância e ainda hoje eu estive a ler um texto sobre a educação outdoor, que também é muito fundamental nessa área. Pronto, queria só dizer isso e gostei muito. Boa, obrigada pelo feedback. Diz, Linda, e boa sorte com a tese. Obrigada. Corra tudo bem. Diz, Linda. Ia perguntar se costumam ir às escolas porque são convidados ou têm projetos mesmo só para escolares, portanto, para ir fazer atividades escolares Por exemplo, nós aqui no Centro de Torres Vedras temos o Centro Ambiental em que eles fazem têm projetos em que depois os professores candidatam-se para depois os alunos irem a essas atividades. Esse espaço, ok. Pronto, a Vera também é assim que faz ou é o ano letivo todo? Eu tenho a sorte de ser procurada, ou seja, aquela questão de eu contactar escolas e mostrar a minha oferta educativa. Pois ali eles também os professores é que se candidatam, portanto aquilo é lançado no site da Câmara, porque aquilo tem a ver com a Câmara, e os professores têm que estar atentos e candidatarem-se. Isso é parecido com o Oeiras Educa, não é? O Oeiras Educa também tem uma plataforma semelhante, escolhem as Sempre atividades. esgotado. O Oeiras Educa está sempre esgotado, sempre. Eu tenho acesso ao programa Oeiras Educa O que é que e está quando sempre queremos as suas atividades. É verdade. Pois é, eu estava a dizer, eu sou muito Solicitado. Não é questão de solicitar, às vezes até, eu não sou uma pessoa que gosta muito de falar de mim própria, mas eu sou uma pessoa mesmo muito afortunada no que se refere ao meu trabalho. Eu tenho a minha semana toda preenchida, não estou rica de todo, mas estou rica a nível de concretização profissional. E o Oeiras Educa é verdade, eles dizem que é um fenómeno. As datas que eu consigo dar, elas desaparecem todas em 3 tempos. E divirto-me imenso nesse contexto. Eu tenho várias questões. Eu tenho, por exemplo, esta relação que eu tenho com a Câmara Municipal de Oeiras, que estou dentro da plataforma e os professores vão lá escolher. Tenho muitas vezes escolas que
querem mais tempo, com o Eras Educa é 1h20, 1h30, mais ou menos, no Jamor, a nível da atividade, tem a ver com a gestão dos autocarros e depois a hora do almoço da escola e etc. Acontece muitas vezes, eu também vou às escolas, ou seja, os agrupamentos contratam-me a mim, contactam-me e dizem, olha Vera, nós temos X turmas, quanto é que é o valor da tua atividade e nós marcamos as atividades e o que eu faço, diferente do que faço do Oeiras Educa, eu quando são escolas a contactarem-me, eu normalmente faço uma coisa especial para aquela escola, ou seja, eu tento saber as preferências dos educadores e dos professores ou do tema que eles querem fazer. Adapta ao tema, então, adapta ao E depois projeto. eu adapto, eu dou sugestões, então posso fazer isto, eu posso fazer isto e aquilo, e depois aquilo é desenhado dentro das atividades. Eu tenho um micro pacote, mas é de atividades que eu fui fazer ao longo do tempo, mas eu não funciono na base do pacote, percebem? Porque não faz sentido, se a escola está a trabalhar, sei lá, os gastrópodes, os caracóis, não faz sentido eu ir falar sobre, sei lá, insetos, não é? E então, Por acaso, sim, a escola onde eu trabalho, eles costumam ir buscar consoante os temas que estão a trabalhar. E é por isso que eu estou a perguntar. Então, o que eu faço com escolas há essa oferta, sim, tem um valor, obviamente, não é? Porque eu gostava muito de viver claro, com pacientes e então, tal, mas isso é qualquer coisa. acaba sendo resolvido. E eu sou eu que levo os materiais todos, ou seja, a escola não se preocupa com nada. Precisam é de me dizer se têm áreas que gostariam de trabalhar. Quando eles me dizem essas áreas, eu desenho um plano de tipo de atividades que pode acontecer, sempre com a salvaguarda de que eu não conheço o grupo, isto pode ficar assim um bocadinho desviado, mas está tudo certo. Quando não têm ideias, ou dizem, Vera, não sei, dá-me sugestões, eu tenho um documento com um X número de atividades a título de exemplo, que eles veem e depois dizem, olha, gostei desta, será que podes adaptar aqui ou ali? E depois eu faço. Normalmente é assim que funciona. Eu E tive em todos os isso meses. tem que ser de ano letivo anterior para... Tem que ser logo no início do ano letivo, essas requisições. Sim, convém. Às vezes convém. Eu, por exemplo, neste momento não tenho nada livre até o final de junho. Algumas quartas-feiras. Já estamos a acabar. Algumas E como, quartas-feiras. como que faz para Obrigada. contatar a Vera? Eu normalmente sou uma pessoa que funciona muito bem com o Instagram, que eu tenho o Instagram da Lutra, e eu respondo muitas vezes por lá, ou eu posso deixar aqui, o meu número de telefone é público na internet, o meu site agora está em baixo porque houve lá um erro qualquer com o servidor, mas normalmente o site é lutra.pt e tem lá o meu número de telefone e tem o meu e-mail, mas se meterem o meu nome no Google vocês vão me encontrar de uma forma ou de outra, se eu lá meter. É que eu vou, tá bem, é para mim falar com a minha coordenadora, porque lá eles estão sempre a fazer pesquisas, pronto, a fazer pesquisa, a passear, e ela gosta, a minha coordenadora, por acaso, gosta também muito dessa área, por isso que eu me identifico muito com ela. E pronto, eu vou levar a sugestão para ela já. Olha, obrigada. Eu Nada. gosto muito de ir às escolas e acontece, por exemplo, eu tenho uma escola que eu gosto, que eu vou todos os anos, que é Malva Rosa, que é agora se ia dizer Vila Franca, não é Vila Franca, é Alverca, do Rio Batejo, que nem sequer é pertinho de mim, mas eu vou lá. E já vou lá há 4 anos no final do ano letivo. Com 4 anos no final do ano letivo, tenho sempre X datas, porque é a Associação de Pais que gostou da primeira, e entretanto foi passando a voz de pais para pais, e entretanto já são 3 anos ou 4 que eu lá vou fazer atividades com eles no final do ano letivo, porque eles têm o mês da sustentabilidade, e então Bom. eu Olha, acabo a fazer atividades dentro desse mês, costuma ser entre maio e junho, por exemplo, já sei que normalmente aquela escola, maio e junho, tenho sempre lá vários dias em que vou lá fazer atividades com os garotos. olha, fiquei mesmo muito contente de te conhecer, foi um prazer. Fiquei mesmo lisonjeada hoje. Foi bom. Mesmo Eu muito tenho sempre contente. muitas coisas para dizer. Eu podia estar aqui a falar horas, vocês ficavam cansadíssimos de me ouvir. Mas eu sou mesmo muito apaixonada pela minha área e por aquilo que eu escolhi, e eu gostava muito que houvesse assim uma paz entre a sala de aula e o recreio das escolas. Porque a Lutra, quando foi criada, não foi criada sobre mim, foi criada porque eu lembro-me de ser muito feliz na escola lá fora, quando eu vivia na Nazaré, era uma criança pequena, com acesso à praia, com acesso ao pinhal, com o recreio da escola,
E mesmo naqueles dias de inverno, que às vezes eu tenho sessões, sabem, que está frio e que é preciso levar muita roupa e gorro e até chove um bocadinho, e que eu estou em casa a pensar, mas o que é que eu fui fazer? Mas porquê é que eu agora vou apanhar frio? E eu digo assim, não é sobre mim, é sobre fazer crianças felizes. E eu levo muito, não querendo parecer um clichê, mas é verdade, porque não é sobre mim, eu vou lá para fora para fazer as crianças felizes e depois eu volto para casa, tomo um duche, mudo de roupa, ainda hoje tenho a roupa da manhã, ainda estou de suéter e de calças de fato de treino e o assunto fica resolvido, porque o feedback é sempre positivo. E eu falo do feedback das crianças, os educadores normalmente eu até não ligo muito, apesar de depois mandam mensagens, dizem, gostámos muito e mandam fotografias e etc. Mas o sorriso que eu tenho com as crianças quando estão comigo lá fora e que depois no final me dão muitos abraços e muitos beijinhos e disseram que gostaram muito e amanhã vens outra vez, e às vezes custa-me imenso dizer que eu amanhã não venho outra vez, mas que se calhar posso vir no outro dia, é o suficiente para continuar com esta missão de mais natureza e vou fazendo a minha transformação naquilo que eu consigo da educação em Portugal. É o que eu vou conseguindo fazer, eu vou fazendo. Parabéns. Obrigada. Inclusive é viver no meio da natureza com filhos que apanham morangos, como vocês ouviram há bocadinho. Não sei muito bem como, mas tem sido uma boa aventura. Há mais alguma questão? É porque eu não sei, porque já passa um minuto das 7h30 e eu gosto sempre de cumprir com os meus horários, mas eu gostava que tivessem mais perguntas, porque pessoas tão caladinhas, escondidas, não há nenhuma dúvida. Olha, quando Olá, Vera, boa posso tarde. contar uma coisa engraçada? Olá, Vera, eu tenho Ai, uma dúvida. Liliana. Sim, eu tenho uma dúvida, boa tarde, antes de mais. Pegando na situação que tinha falado com a Olinda, que foi aquela situação das atividades, e como a Vera estava a dizer que tem um leque, mesmo assim tem sugestões de todas as escolas, eventualmente se tiver, pronto, vai lá com o primeiro grupo, e o grupo, ou seja, tem aquilo meio estruturado. Se eventualmente o grupo der outras alternativas, ideias, a Vera aplica essas ideias do grupo ou mantém aquelas que já tem planeadas? Não, eu vou sempre de acordo com aquilo que eles querem fazer comigo. Eu adapto sempre. Ok. Regra geral, quando Não, eles dizem, Vera, podemos fazer não sei o quê, podemos tentar. Sim, porque não? Para lá. Porque forçar uma coisa que eles não querem fazer, normalmente o resultado não é positivo. Ok? Certo. Pois, como a Vera também estava a dizer que no grupo tinha que queriam fazer aquilo e o que é que nós vamos fazer hoje, eu pensava que, ou seja, como é que a Vera planificava as atividades em si, ou seja, como se fosse um grupo contínuo e que conhecesse, era mais fácil talvez depois de aplicar, mas assim quando. Por exemplo, como é que faz quando o grupo não tem assim sugestões ou há sempre alguém que dá um tema sempre para a descoberta? Eu quando vou às escolas e me chamam para ir às escolas, eu tenho que ter sempre um tema. Ou seja, porquê? Porque é discutido, que era o que eu estava a dizer à Olinda, é sempre discutido com os educadores, o que é que eles querem fazer. Ou seja, há sempre um tema ou uma atividade pré-decidida. Ok? Isso acontece sempre. O que acontece é que essa atividade, quando ela está a ser concretizada, e eu digo às crianças o que é que nós vamos fazer e porque é que eu lá estou e etc., ela não é totalmente fechada. Às vezes, como eu estava a dizer, hoje de manhã tive que fazer uma caminhada grande porque aquilo que nós íamos fazer não estava a funcionar, o grupo era muito agitado, precisava de andar e precisava de correr e eu tive que ir andar, e correr não, porque eu não gosto de correr, mas tive que andar bastante com eles hoje de manhã. E as sugestões, quando eles têm, ou que perguntam se podem fazer, Vera, podemos brincar mais 10 minutos antes de fazermos a atividade? Normalmente eu deixo sempre que sim, eu aproveito e eu brinco com eles, vejo como é que funciona o grupo, como é que é a dinâmica e que faço sempre o meu melhor para que seja o mais fluido possível. Compreendes, Liliana, o que é que eu estou a querer dizer? Sim, sim. Exista o mínimo de obrigatoriedade possível. O mínimo de obrigatoriedade possível. Porque se eu vou a obrigá-los a fazer uma coisa, com o meu background de uma abordagem pedagógica que permite a liberdade e a escolha e querer fazer diferente, seria um contrassenso, não é? Seria um bocadinho hipócrita da minha parte. Essa adaptação acontece sempre, mas normalmente eles transformam, fazem outras coisas, mas são bastante receptivos. Regra geral, as crianças são muito receptivas às ideias que eu tenho e eu também sou receptiva às ideias que eles têm. Hoje de manhã, por exemplo, eu pus eles eram a sala número 1 e eu desenhei um número para nós fazermos uma recordação para a sala.
Entretanto, eles viraram-se e dizem assim: Ok, Vera, meteste aí para o número 1, mas podemos fazer aqui não sei o quê e acrescentar mais umas flores e umas folhas ali. Eu disse: Claro que sim. Continuou a aparecer o número 1, mas não era só o número 1, passou a ser o número 1, Sim, mas com qualquer outras coisa. coisas. Exato, Então, estava obrigada, Vera. nada, nada. Mais alguma questão? Eu adoro muito aqui o background da Magda. Ela parece estar de férias, mostra-nos ali como se estivesse de férias, estou a gostar muito. Também tenho que ir aí um dia. Há pouco estava a dizer que podia contar uma coisa muito engraçada. Eu, ao longo destas minhas aventuras, nomeadamente com os adultos, é sempre situações muito giras. E quem tem aulas comigo, na primeira aula, o que eu digo é: venham sempre com roupa confortável, calças de ganga, fato de treino, ténis, etc. E há uns dias apareceu-me uma aluna com uma saia travada, zebra, de pochete e de top branco. Foi muito divertido porque lhe deu uma dor de barriga no meio da floresta. Deixa o resto à vossa imaginação. Eu diverti-me imenso e disse: Eu vou partilhar esta história. Lamento, mas vai acontecer. E ela riu-se imenso: A professora pode partilhar. Eu deixo a professora partilhar. Eu disse: Então, onde é que vem a roupa confortável? Ela vira-se: Professora, mas eu vim de ténis. E então ela vinha com uma sainha, toda ela muito travadinha, toda em formato, com um top muito pequenino, com uma pochete debaixo do braço, para o meio de uma floresta. Foi giríssimo. Mas pronto, aconteceu. E eu disse: Não foi o melhor. Claro que ela não se conseguia sentar à vontade, não conseguia estar à vontade, é um conjunto de coisas. Muito bem penteada e muito bem maquiada. São das poucas aventuras que eu às vezes tenho de lá fora com adultos. E quando comecei esta aventura na Maria Rico, muitas delas iam de salto de agulha também para Monsanto. Foi giro vê-las enterrar o salto em pleno Monsanto. E então tenho histórias também muito engraçadas, que lá está, vão com a ideia, sabem que vão para o exterior, mas a cabeça ainda está em formato, sabes, vou para a universidade e o formato ainda está muito que vou bem vestida e bem penteada. E então de vez em quando acontecem assim umas histórias muito muito engraçadas e eu divirto-me imenso. Sempre com muito humor, obviamente, diverti-me imenso com esta aluna, foi de rir, mas divertimos imenso. Mais alguma coisa que gostasse de ouvir, professor? E professora Patrícia, obviamente. Correspondi mais ou menos ao que é que estavam à procura. Sim, claro. Sim. Esta unidade curricular dá também um panorama de vários contextos É ótimo. educativos. Já tivemos, vamos ter hospitalar, ensino bilingue, a trabalho com as famílias, ensino doméstico, falta-me E ensino Pronto, bilingue, não é? ensino bilingue também. Ensino bilingue. Pronto. Acho que me está a faltar um, mas Bilingue pronto. giro. Dar assim um Eu posso panorama. partilhar Acho que foi umas importante. fotografias que eu tenho Sim, aqui sim. das coisas que eu vou fazendo. É possível eu partilhar a tela? Sim, sim, claro que sim. Sim. Claro que sim. Eu às vezes sou muito naba, por isso deixem ver. Não, sim, sim, sim. Aqui. Já estão a ver? Agora deixa ver se isto fica como eu quero. Ok. Deixa ver aqui. São algumas fotografias que eu vou tirando, não tenho muitas. Isto sem internet. Ai, não está a dar o resto, porquê?
Espero que tenham gostado. Muito, adorei. Tenham ficado inspirados. Gostei muito. Inclusive, tem Obrigada algo pelo mais contente, porque tem algumas das atividades que eu já faço também, e já fiz várias. Então, eu fico mais contente ainda. Sei que estou no caminho certo. Espero que tenha correspondido e que se sintam inspirados para experimentar fazer coisas lá fora. Façam. Só há uma receita que funciona bem a fazer. É verdade. Essa está sempre certa. Por isso, Verdade. depois eu vou querer saber coisas, partilhem. Se precisarem de alguma coisa, ou bibliografia, ou qualquer coisa que eu possa ajudar, terei todo o gosto, como sempre, em partilhar aquilo que eu sei com o ISEC e com outras instituições, mas o ISEC é aquela que acolheu e ainda hoje acolhe as minhas maluqueiras todas de fazer aulas 100% lá fora, em que é muito gira a Dona Otília, todas as segundas-feiras me pergunta: então, professora Vera, hoje vai para a sala? Todas as segundas. Eu disse: não vou, hoje não vou. Vai continuar a ir para o jardim, vou continuar a ir para o jardim. Já me conhece há uns aninhos, então ela é muito engraçada, faz todas as segundas-feiras, a mesma pergunta, que eu acho só delicioso. Disse: se não têm mais nada para mim, eu espero que tenham gostado. E alguma coisa já têm. Agradecemos imenso, Vera, agradecemos muito. E penso não, tenho a certeza, hoje ficou provado porque é que, de facto, eu tenho ouvido para aí que a pós-graduação de ensino outdoor é uma maravilha e o pessoal está a gostar muito. Percebe-se porquê, quer dizer, não há Algumas fotografias eram das alunas, também tinha para ali, dúvida. as mãos delas. Obrigadíssimo, olha, ficamos-lhe imensamente gratos. Não. Obrigada. E penso que foi, eu acho que superou as expectativas, pelo menos as minhas. Obrigada. Não,
Estou a falar muito honestamente. Ahm, Até porque fiquei de longe a perceber bem melhor o que é esta coisa do ensino outdoor. Nada substitui, quer dizer, nada substitui a experiência de quem de facto faz e que faz com o gosto e com o amor com que Vera faz. Um, o pouco que eu já tive a oportunidade de ler sobre ensino outdoor, acho que aprendi hoje mais diretamente do que propriamente de algumas leituras que já fiz. De maneira que, nesse aspecto, só por aí superou as minhas expectativas e valeu a pena. E agradeço-lhe muito ter a sua disponibilidade. De nada. Desejo a todos um ótimo final de ano letivo. E se for preciso alguma coisa, se alguém quiser fazer o relatório final sobre o outdoor, eu terei todo o gosto em partilhar aquilo que eu sei. Está bem? Sim? Obrigada. Obrigada. Tudo de Obrigada. bom. Obrigado. Patrícia. Que bom rever, quando eu já não me lembrava, mas é sempre bom rever. E se for preciso de alguma coisa, alguns dados, por favor, digam-me que eu terei todo o gosto mesmo em ajudar no que tiver ao meu alcance. Está bem? Obrigada. Muito obrigado. Bom, uma boa semana. Boa semana. Beijinhos. Obrigado, Boa pessoal. semana. Resto uma boa Adeus. semana. Obrigado. Boa semana. Adeus, adeus, beijinhos. Vou parar a gravação então.